Vamos conversar com o senador Ciro Nogueira, integrante da CPI da pandemia, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender depois de um dia. Hoje não foi longo, mas o que foi tenso, se fosse fazer ali a medição de cada minuto de tensão para uma hora passada, ai, ai, ai. Senador, Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Perfeito, Mona Lisa. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, eu reitero aí o agradecimento. Senador, Caio comigo aqui na largada da entrevista. Ô, senador, já tem vários senadores aí dizendo que sim, o Supremo pode barrar os depoimentos dos governadores, né? A gente está destacando aí os 9 governadores, mais o governador afastado Wilson Witzel e também a vice Daniela Heimer de Santa Catarina. E aí? Os governadores vão ou não vão? Qual que é a aposta do senhor? É uma decisão ainda que muito controversa, né? Porque eu não vejo por que o Supremo possa barrar essa convocação, já que o governador não está indo para discutir recursos estaduais ou questões estaduais. Vai discutir e prestar conta de denúncia de desvio de recursos federais. Então, eu não vejo motivo, nenhum tipo de obstáculo para que eles compareçam à CPI. Senador, mas a gente viu ali a fagulha que o senador Randolph Rodrigues jogou e que parece que foi uma isca ali que o senador Marcos Rogério acabou mordendo meio sem querer. Quanto à paridade, né, especificamente em relação ao requerimento que ele apresentou para a convocação do presidente Jair Bolsonaro. Vale para um, não vale para outro? Aí não poderia ter o executivo ali na CPI. Eu quero ouvir o senhor em relação a isso, sem nenhum critério de valor, mas pelo debate que nós acabamos de mostrar, inclusive entre o senador Randolph e o senador Marcos Rogério. Olha, nós temos alguns tipos de senadores e missões diferentes nessa pandemia, né? O senador Randolph é uma pessoa que eu respeito, mas tem um foco muito grande de criar fatos e versões narrativas e não correspondem à verdade, então criar esses fatos para ter alguns momentos à frente das câmeras, né? Você imaginar de se convocar um presidente da República em uma CPI, isso aí não tem amparo regimental na Constituição e não existe nenhuma acusação específica ao presidente. Nós não temos uma acusação no governo federal de desvio de recursos, nenhuma situação que possa levar uma convocação absurda como essa. Pode ter certeza que o único objetivo do senador, ao apresentar esse requerimento, é criar um fato e que haja uma discussão a nível nacional, que isso possa reverberar na imprensa. Caio, chega na conversa, Caio. Senador, qual a sua leitura política do dia de hoje na CPI? Uma vitória do governo, derrota do governo? Se fosse amarrar para um jornalista te perguntando, qual que é a leitura que o senhor faria sobre o que aconteceu hoje? Caio, eu tive já a oportunidade de estar com vocês diversas vezes aqui na bancada da CNN, com muito prazer. Você pode pegar de todas as minhas entrevistas, elas estão acontecendo tudo aquilo que eu previ, eu não tenho bola de cristal. Eu disse que no momento que chegasse essa questão dos governadores, com denúncias de desvio de recursos públicos, que esse com certeza vai ser o foco da CPI, porque a população não está preocupada se teve indicação de cloroquina, se não teve, se o Bolsonaro usa máscara ou se não usa. Todas as narrativas que foram criadas contra o governo federal caíram por terra. Todos os dias se esperava depoimentos bombásticos que iam comprometer o governo, e isso não aconteceu. Todos os depoentes que eram ligados ao governo saíram muito acima da média, surpreenderam e decepcionaram a oposição. E chegou agora o momento da verdade. CPI, e o que pode fazer eu já até cobrei aí a CNN fazer uma pesquisa. A população quer saber quem desviou recurso público no meio de uma pandemia, quem tirou vidas por conta disso. E isso vai ficar bem claro agora com as informações que chegarem da Polícia Federal, Ministério Público e CGU, e o depoimento desses governadores
que estão sendo acusados e que eu espero que possam, aqui não quero fazer nenhum pré-julgamento, não quero dizer que sejam culpados, eles tenham toda a oportunidade de esclarecer os fatos, mas já temos algumas operações da Polícia Federal muito avançadas e, pelo que me foi informado, com muitos elementos levando a culpa de muitos deles. Senador, antes de colocar a Renata Agostini no papo também, eu quero voltar ao que eu tinha falado com o senhor, olhando ali pela Constituição, né, que foi o argumento ali usado pelo senador Randolph, né, pela Constituição, então não é possível uma convocação de um governador, de um presidente ou mesmo de um ministro do Supremo. E nesse momento é que a gente questiona, quando o senhor fala, eles vão ali falar sobre a utilização dos recursos federais para o enfrentamento à pandemia. Seria uma ressalva, então, da atuação dos governadores, especificamente no foco da pandemia. Mas claro que as outras questões, se eles estiverem lá, sem dúvida, aparecerão, né, senador? Mas eles não são obrigados a responder no meu ponto de vista, ao que não se refira a desvio de recursos públicos enviados pelo governo federal. Essa decisão do Supremo é por conta de uma decisão, se não me engano, de uma convocação do governador Marconi Perillo. Exato. Em uma CPI anterior. Já falamos sobre uma decisão monocrática do eminente, grande ministro do Supremo, Marco Aurélio. Então, não é pacífico isso, vai ser um outro relator. Eu acredito que, no que diz respeito ao desvio de recursos públicos, dos recursos que eles receberam da União, é impossível que eles não venham esclarecer. São recursos da União, não são recursos que foram repassados para os estados para que eles pudessem fazer qualquer coisa, ou pior, desviar. Então, eu acredito que a decisão que vai prevalecer é que eles têm que responder no que diga respeito a esses recursos que foram transferidos pela União. Agora sim, colocar a nossa analista, Renata Agostini, também na entrevista. Renata, chega. Senador, boa noite. O senhor falou agora da sua bola de cristal, que não é bola de cristal, mas quero usar então esse poder do senhor para jogar um pouco para frente. A gente viu hoje um debate entre os integrantes do chamado G7. O G7, por um momento ali, rachou para quem quisesse ver. Eu previ isso. Exato. Tem emenda ali. Os governistas pretendem, então, utilizar essa cisão de alguma forma? Não, porque, como eu te falei, tem mais variados objetivos de alguns membros. Tem objetivos de alguns membros da lei do CPI que não querem, de forma nenhuma, investigar governadores, como é o caso do relator e agora, até para minha surpresa, do senador Randolph. Alguns que querem investigar tudo. O senador Alessandro é uma pessoa que tem tido um comportamento irreparável. O presidente Omar Aziz, que tem tido... até por isso eu fico muito feliz por ter votado nele claramente naquela época, eu sabia e acreditava na sua correção. Então, eu sempre disse que esse G7, que num primeiro momento estava tendo posicionamento, com certeza ia ter outro posicionamento, e você pode ter certeza que nós vamos ter maioria para esclarecer todos os desvios de recursos que aconteceram no nosso país no que diz respeito a essa pandemia. Mas tenho que emendar, então, aqui a pergunta, Renata, nem sei se você quer emendar. O G7, então, o senhor fala que não vai ficar tão o G7 assim, se o outro lado vai ter maioria, 4, 5, 6, o senhor está contando com debandada de pelo menos 2, é isso? Quem? No mínimo, eu não vejo, pela postura do senador Alessandro, do Omar, e talvez com outros membros ali, que venham para esconder malfeitos de governadores, não. Renata, quer emendar? Que eu entrei aí no rastilho da sua pergunta, por favor, minha querida. Há uma avaliação, senador, que eu ouvi, de que esse movimento também dos governadores e o apoio que ele recebeu por parte do G7 indica, além de um racha, esse racha que o senhor pontua, também um certo desgaste da trilha que vinha sendo martelada ali pelo G7, né, e que acaba mirando o Palácio do Planalto. O senhor entende que pode haver uma reviravolta nesse caso a partir da chegada de informações, de requerimentos? O G7 vai tentar bombar de novo essa trilha inicial?
Não tenha dúvida que CPI vive de credibilidade, vive de um apoio da opinião pública, né? E eu tenho certeza que toda essa narrativa que foram desconstruídas, sei que teve tentativa de reconvocações para criar mais fatos, convocações absurdas, porque pessoas se manifestaram para tentar constranger as pessoas. É uma tentativa, mas que não vai cair por terra, com a verdade, com o bom senso. E com certeza, quando chegarem pelo menos as informações que nós temos, a quantidade de absurdos que teve, que as pessoas viram, que muita gente perdeu vida no nosso país, porque não foram tratadas por conta de desvio de recurso público, não é indicação de cloroquina que vai afastar a vontade da população e do país de esclarecer isso, não. Caio, eu vou te chamar já, mas, senador, quando o senhor fala pessoas que se manifestaram, e que absurdo chamar, o senhor não está se referindo ao ex-ministro Eduardo Pazuello, né? Não. Agora, hoje eu vi aquilo que foi absurdo, né, senador? Aquilo é absurdo, né? Qual? Aparecer sem máscara, fazer discurso, um general da ativa. Tem uma série de questões ali que realmente, depois de estar ali, de dizer que defende a máscara, que esqueceu a máscara no carro, para entrar no shopping em Manaus, aí realmente, quando a gente fala sobre exemplo, comprometimento, aí não dá, né, senador? Olha, eu não concordo com esse tipo de comportamento. Essa questão da máscara, eu sou radical, favorável a isso. Evitar o distanciamento, mas o presidente Bolsonaro não é o único. Hoje eu recebi diversos vídeos de governadores promovendo também aglomerações. Eu não quero aqui citar nomes, mas vários governadores fizeram isso. Erraram, prefeitos que tiveram em festas. Uma série de situações que têm que ser coibidas, que às vezes só querem se mirar no presidente da República, mas você quiser, eu mando para vocês da CNN aí dezenas de fatos de governadores, de prefeitos e autoridades que erraram a ter esse tipo de comportamento. Sem dúvida, a gente checa e se for verdade a gente põe no ar, porque aqui a gente sempre está atrás do fato e não da versão, como eu digo sempre. Caio, por favor, chega de volta. Senador, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar essas convocações dos governadores? Eu não acredito. Lógico que decisão de juiz a gente nunca pode prever, eu não acredito. Eu acho que vai acontecer que os governadores só vão ser obrigados a responder perguntas que dizem respeito ao desvio de recursos públicos federais. Isso aí, com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gostaria muito de convocar os governadores para prestar esclarecimentos sobre a questão desse famoso consórcio Nordeste que comprou respirador que não receberam, comprou de empresa de maconha, desviaram recursos. Um escândalo esse consórcio Nordeste, é um absurdo. É um órgão que é apenas para empreguismo, que acontece no Rio Nordeste. Mas ali é recursos estaduais. Então, eu acho que algumas situações, tanto que eu não votei para convocar. Eu tinha até um requerimento sobre isso. Então, essas coisas não vamos separar. Eu acredito que o Supremo não vai evitar que pessoas que desviarem recursos públicos não sejam obrigadas a prestar contas ao país. Tinha ou tem o requerimento e está guardado para um momento estratégico, senador? Não, com certeza, nós temos diversos requerimentos. Eu acho que tudo tem que ser feito. Eu defendi essa convocação de hoje, foi fruto de uma proposta minha, que nós tínhamos que ter um critério. Todos os governadores que tinham operações da Polícia Federal foram convocados indistintamente, tá certo? Então, eu acho que isso foi importante para que a gente possa fazer uma apuração criteriosa, que não seja em cima de disputa política ou porque você é oposição ou situação em um Estado, mas que a gente venha esclarecer essa verdade no nosso país.